Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 9 do curso de Física 4, primeira e segunda lei de Newton. Bom, eu falei na aula anterior da terceira lei de Newton, dessa aula vamos falar do princípio da inércia e do segundo princípio fundamental da dinâmica. Bom, leia comigo isso daqui. Se em um dado instante o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Então, se um corpo está em repouso, ele sempre tende a permanecer em repouso. Se você deixar um objeto em cima da sua mesa, ele vai permanecer desse jeito para a eternidade. Porque ele tende ao repouso, porque ele já estava em repouso. Mas, se um dado instante o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. O que isso quer dizer? Se você está num espaço onde não tem nenhuma resistência do ar, nem atrito, ao aplicar uma força e esse corpo ganhar movimento, ele tende a ficar em movimento retilíneo e uniforme, sem aceleração. Você só precisa aplicar uma força que ele caminha no espaço sideral pela eternidade, porque ele tende a ficar em movimento. Na Terra isso não acontece. Eu aplico uma força em uma garrafa, tá aqui o pêndulo. Eu aplico uma força aqui, ele tende a parar, mas não é por causa da força, e sim por causa da resistência do ar, o atrito no chão, por isso que ele tende a parar. Então, se você está num espaço onde não tem nenhuma resistência, quando você aplica uma força e aquele objeto ganha uma velocidade, ele tende a ficar com essa velocidade constante pela eternidade, assim como o objeto parado sempre fica parado. Então, esse é um princípio da inércia. Se um dado instante o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se um dado instante o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme nas circunstâncias adequadas de pressão e temperatura, digamos assim, que da física para a química. Ok? Aqui eu vou te dar um exemplo da inércia. Quando você está no ônibus, segurando lá a manivela, tranquilamente, e o ônibus vê um gato, o motorista vê um gato. Aqui está o gato. Ele breca automaticamente. Como que você estava dentro do ônibus? Em movimento? Não, você estava em repouso, parado. Quando o carro breca, você tende a ficar parado e você é jogado para frente, porque você tendia a ficar parado. Como ele freia, você é jogado para frente porque você estava em um movimento. Se lembra que o movimento é para cá, ó. O movimento é vetorial, então o movimento estava para cá, esse cara freou, então ele aplicou uma aceleração no sentido contrário, você tendeu a ficar em movimento, porque você tende a permanecer em movimento. Se você estava em movimento, você estava em repouso, você tende a ficar em repouso. Ele freou e você foi para frente, porque você estava em repouso, é inércia. Um outro exemplo que as pessoas se confundem muito é quando você está em um carro e esse carro entra numa curva. Perceba que você está esse carro está com uma velocidade constante, então ele está no movimento retilíneo e uniforme. Se você entra na curva, a sua tendência era ficar em movimento retilíneo e uniforme. Mas, por isso que você sente aquela... era para você estar aqui, quando você vai entrando na curva, olha para onde você sai do carro. É a força centrífuga que falam, mas não existe essa força. É só uma tendência do movimento retilíneo. Era para você estar em retilíneo e você é impulsionado para o movimento retilíneo, sendo seguro pelo banco. Então, aqui você está entrando na curva, mas o movimento era para cá, você dentro do carro. Aqui está o carro, aí você sente isso, deveria estar assim o movimento. O movimento era esse, por isso que você sente a força centrífuga que não existe, né? Então você estava no movimento retilíneo uniforme e você tende a permanecer em um movimento retilíneo uniforme. Então você tem que ficar reto. Você entrou na curva, você é impulsionado pela inércia, que isso também é inércia do movimento retilíneo uniforme. Então quando você está também parado, você está em repouso e vê uma pessoa você está em repouso dentro de um carro e o carro está parado. Então você tende a ficar parado, a ficar em repouso. Num dado instante, você estava em repouso,
esse corpo tende a permanecer em repouso. Se o carro acelera, você tende a ficar parado. Então você tende a ficar no mesmo espaço, parado. Então esse carro, quando acelera, você tende a ficar parado, então você cai. Ele sai e você fica. Então esse carro sai, ele vem pra cá e você fica aqui. Porque você tendia a ficar em repouso. Aí você cai, né? Provavelmente você vai cair pra cá. Você está lá parado, o carro vai e arranca. Você tende a ficar em repouso, você cai no chão e o carro segue caminho. Ok? Então, isso é a inércia. Se você, em dado instante, está em um corpo, se você em dado instante o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se ele em dado instante o corpo está em movimento retilíneo e uniforme, ele tende a ficar no movimento retilíneo e uniforme. É por isso que você sente a força centrífuga, que não existe. Só existe a força centrípeta, que é diferente. Ok? Então lá no ônibus também, você está em movimento e repouso, o corpo freia, como se fosse aqui, e você tende a ficar como um corpo no repouso. Você cai para frente, mas você se segura com tração, você se equilibra junto com a velocidade do ônibus. Bom, então, esse é o princípio da inércia. Agora, vamos para o segundo princípio fundamental da inércia, segunda lei de Newton. Princípio fundamental da dinâmica é parecido com o dogma geral da biologia. Você tem que saber, é o esqueleto dorsal da física dinâmica, as leis de Newton principalmente. Então, o princípio fundamental da dinâmica diz que quando você está em repouso, a sua velocidade é constante e igual a zero. Quando você está em movimento retilíneo e uniforme, a sua velocidade é constante, mas diferente de zero, porque você tem movimento retilíneo, você não está parado. Esses dois têm como resultante a força igual a zero. Então ele está em um equilíbrio estático, parado. Isso aqui tem a resultante igual a zero. Ok? Então, isso aqui tem a velocidade diferente de zero, mas constante, não tem intensidade, portanto a força resultante é igual a zero. Então esse aqui está esse é no equilíbrio estático e esse é equilíbrio dinâmico. Mas existem outros movimentos. Os outros movimentos movimento retilíneo e acelerado. A velocidade é variável em intensidade somente, né? Não em direção e nem sentido. O movimento retilíneo retardado, ele tem a velocidade variada, porque ele está freando, ele está diminuindo a sua velocidade. Então ele tem uma aceleração. Se ele tem uma aceleração, ele tem uma força. Se tem uma força, está aplicando só na intensidade dessa força, não na direção e nem no sentido. Se você tem um movimento circular e uniforme, você tem uma velocidade variável. Mas, por incrível que pareça, a velocidade do uniforme não varia em intensidade, e sim direção e sentido, porque a intensidade é constante, se é um movimento circular e uniforme. Mas a velocidade é variável não pela intensidade, e sim pela direção e pelo sentido. Tem um movimento circular acelerado, a velocidade é variável, mas variável nos três vetores, que é nos três auxílios do vetores, que é sentido, direção e intensidade, porque é um movimento circular acelerado. Ele está mudando a velocidade em direção, sentido e velocidade a cada período. E tem um movimento circular retardado, onde a velocidade também é variável e em direção, sentido e intensidade. Ok? Então isso aqui fala de todos os corpos, qual é o movimento e a velocidade dele. O que está variando, qual é a força que está variando com o movimento. A gente viu que a força resultante pode ser zero, se o corpo está em repouso, a resultante é zero. Se está em movimento retilíneo uniforme, a resultante é zero, mas a velocidade é constante, ele tem velocidade. Então a gente determina que a soma das forças que está aplicada no corpo pode ser zero. E se ela for zero, ela está em equilíbrio. Ela está em equilíbrio de duas maneiras. Em equilíbrio estático, com a velocidade igual a zero, um corpo em repouso. Esse corpo nunca vai ganhar a velocidade, porque nunca vai ganhar uma força, porque ele está em repouso, e ele tende a permanecer em repouso. Ele não vai sair se movimentando do nada. Então, ele está em equilíbrio. Em equilíbrio, a gente coloca que a força resultante é igual a zero. Portanto, não tem variação de velocidade. Mas pode ser um equilíbrio estático, que é aquele que já tinha como início o repouso, e ele permanece em equilíbrio
em repouso, portanto um equilíbrio estático. Enquanto que tem o equilíbrio dinâmico, que é aquele que tem um movimento retilíneo uniforme, aquele que a velocidade é diferente de zero, mas não muda, não se altera, porque não tem nenhuma força sendo aplicada para a alteração da velocidade, porque você lembra que no princípio fundamental de dinâmica, força é igual a massa vezes a aceleração. Então a gente vai começar a falar melhor dessa força igual a massa vezes a aceleração, mas saiba que onde existe força, existe aceleração. Se não existe força, não existe aceleração. Então, o corpo, quando está com a velocidade que não altera, ele não tem uma aceleração. Então, ele está em um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio em movimento. Ou ele pode estar em repouso, onde ele também não tem força, mas não tem velocidade. A velocidade é igual a zero e está no equilíbrio estático. Isso aqui vai ser muito bem estudado quando a gente estiver falando da segunda lei de Newton, propriamente dito, como força igual a massa vezes a aceleração. Ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. E se lembre disso aqui, ó, as variáveis de cada movimento. O movimento retilíneo tem intensidade, o movimento circular tem em direção e sentido e intensidade. Se aqui, ó, a movimento retilíneo variável tem força. Movimento circular variado tem força também, né? Então esses corpos que é variado, a velocidade é variando, tem força. Então aqui também tem força sendo aplicada, mas aqui a velocidade está mudando em direção e sentido, não em intensidade. Então quando varia a velocidade, isso quer dizer automaticamente que existe uma força ali, porque a variação de velocidade só ocorre com uma aceleração. Então, se existe aceleração, existe uma força resultante. Ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima aula.